Vamos falar um pouco sobre o desempenho da citologia endoscervical no diagnóstico de lesões não visíveis à colposcopia. Quando a citologia endoscervical está indicada? Segundo as diretrizes brasileiras, a citologia endoscervical está indicada sempre que temos uma citologia com lesão de alto grau ou atipias de significado indeterminado em células escamosas, não sendo possível afastar lesão de alto grau, quando a zona de transformação é do tipo 3, ou seja, a JEC não é completamente visível, e ausência de achados anormais maiores, ou então nas atipias glandulares de significado indeterminado. E fique atento, na colposcopia, a presença de doença escamosa não exclui a doença glandular, achados anormais menores na ectocervice não excluem doença endoscervical mais grave, e na suspeita de doença glandular, a ausência de achados colposcópicos anormais não asseguram a ausência de doença. Nesses casos é que a citologia endoscervical poderá nos ser útil. E qual o desempenho diagnóstico desse teste, que foi incluído nas recomendações das diretrizes, sem que tivesse uma evidência do seu desempenho? Na ausência de evidências desse desempenho, o grupo que elaborou as diretrizes brasileiras optou por recomendá-lo baseado apenas na opinião de especialistas. Para suprir essa carência, tivemos a oportunidade de realizar um estudo com esse objetivo publicado em 2020. Nesse estudo foram incluídas 78 mulheres no período de janeiro de 2012 a abril de 2017, o que mostra a baixa frequência dessas situações. Foi considerada uma citologia endoscervical quando o diagnóstico mostrou qualquer atipia glandular ou uma lesão do tipo escamoso. O padrão ouro para a comparação com a citologia endoscervical foi a histologia, no caso daquelas submetidas a procedimento incisional logo após a citologia positiva, ou o segmento citológico e colposcópico de 2 anos, após esse teste negativo sem evidência de doença. Em um desses casos, houve um diagnóstico positivo que motivou um procedimento excisional e que confirmou a presença de doença anteriormente não diagnosticada. Entre essas 78 mulheres, foram incluídas 35 com atipias glandulares na citologia de referência para a colposcopia. As demais tinham citologia sugerindo uma lesão escamosa de alto grau. A média de idade no grupo com atipia glandular foi de 45 anos. No grupo com atipias de células escamosas não podendo afastar lesão de alto grau, de 52 anos. E nas lesões de alto grau, 47 anos, mostrando que todos estavam numa faixa etária em que a JEC costuma ser endoscervical, daí a dificuldade do diagnóstico colposcópico e a necessidade de um exame complementar direcionado à endocérvice. E como era a colposcopia dessas mulheres? A maioria não tinha qualquer achado colposcópico anormal, mas como era de se esperar, no grupo com atipia glandular, uma paciente tinha achado colposcópico maior e a citologia endoscervical foi realizada para afastar a doença glandular ou de maior gravidade na endocérvice. Diagnósticos finais, considerando os espécimes histológicos obtidos naquelas que foram submetidas a procedimento incisional ou negativo durante o segmento, foram os seguintes. Nas mulheres com citologia inicial AGC, tivemos um caso de doença pré-invasiva. Naquelas com citologia inicial de atipia de significado indeterminado, não podendo afastar alto grau, nós tivemos 3 casos com lesão precursora, um caso com lesão precursora escamosa associado ao adenocarcinoma in situ. E naquelas com citologia inicial de sugestivas de lesão de alto grau, nós tivemos 6 casos entre 16 com lesão precursora, NIC2 ou 3. Esses resultados nos permitiram estimar o desempenho diagnóstico da citologia endoscervical na situação de uma citologia inicial com lesão de alto grau sem achados anormais maiores à colposcopia e JEC não visível, ou com atipia glandular sem lesão glandular visível. Se imaginarmos a citologia endoscervical como uma peneira que, como uma rede, procura pescar, ou seja, identificar as mulheres que têm uma lesão precursora, foi possível identificar corretamente 8 dessas mulheres. Uma mulher com citologia positiva na citologia endoscervical não tinha lesão precursora
e 3 mulheres doentes não foram identificadas na citologia endocervical. Esses números fornecem uma sensibilidade de 72% e uma especificidade de 98,5%, o que mostra maior utilidade do exame quando negativo, praticamente descartando doença. Mas prefiro analisar os valores preditivos, pois são os mais intuitivos. Eles nos mostram a probabilidade de uma mulher estar doente, dado que a citologia endocervical foi positiva, ou de não ter a doença, quando esse teste for negativo. A partir de nosso estudo, podemos inferir que uma mulher em contextos semelhantes, em que a citologia endocervical apresentasse positiva, terá quase 90% de probabilidade de ter uma lesão pré-invasiva, justificando o procedimento excisional. Já se essa citologia for negativa, a mulher terá mais de 95% de probabilidade de não ter doença, justificando o segmento como recomendado em nossa diretriz. Deixo aqui então uma mensagem final, que em nosso cenário a citologia endocervical tem se mostrado útil em definir que mulheres devem ser submetidas a um procedimento excisional e quais podem ser seguidas. Muito obrigado por sua atenção.